Pessoal, nessa aula vamos trabalhar a diferença entre base e nucleófilo. Vamos entender um pouco, geralmente usamos essas duas palavras como sinônimos, né? Mas na verdade tem uma diferença e vamos tentar entender um pouco dessa diferença nessa aula de agora. Lembrando, essa é a sexta aula do capítulo 10. É importante que vocês estejam assistindo pela playlist e que tenham assistido às 5 aulas anteriores para poder ficar claro e fazer sentido o que eu for falar aqui. A questão de base, se você não tem está muito familiarizado com o que é um ASCII, o que é uma base, o que é uma base forte, uma base fraca, é interessante você lá no capítulo 1 e dar uma assistida assiste os vídeos que eu postei lá sobre ácido e base, só para você ter um domínio melhor desse conteúdo. Mas aqui nessa aula eu vou tentar explicar da forma mais detalhada possível, mas é sempre bom você ir lá na videoaula do capítulo 1, porque é lá que vai dar o suporte para todo o curso. Tudo bem? Então olha só, pessoal. Eu vou falar as definições, depois eu vou dar alguns exemplos, tentar explicar um pouco a diferença, tá? Então, ó, basicidade é a medida da facilidade com que uma substância, uma base, compartilha seu par de elétrons. Quanto mais forte a base, melhor ela compartilha seu par de elétrons. É aquele negócio, ó, base ela gosta de compartilhar par de elétrons. Base forte é aquela que compartilha bem seus pares de elétrons, ela doa bem seu par de elétrons. Tudo bem? E nucleofilicidade é a medida da rapidez com que uma substância, um nucleófilo, é capaz de atacar um átomo deficiente em elétrons. Ou seja, quando eu tenho algum lugar com carga parcialmente positiva, a gente chama de núcleo, né? E o nucleófilo é aquilo com carga, ou com carga negativa, ou com carga parcialmente negativa. Ele vai atacar onde está com carga parcialmente positiva ou carga positiva, correto? Que é o que se aproxima de um núcleo. Isso não serve não só para essas reações SN2 que estamos estudando, como qualquer outra reação na química, né? O nucleófilo vai atacar aonde geralmente está deficiente de carga, onde está faltando densidade eletrônica, carga negativa, né? Onde está digamos, um núcleo mais exposto. Então, isso vai ser um nucleófilo, isso é um núcleo, né? Então, nucleofilicidade vai ser o quê? Aquela substância rica em elétrons que vai atacar esses locais que tem pouca densidade eletrônica. Na maioria das vezes usamos base e nucleófilo como sinônimos justamente por causa disso. Porque na maioria dos casos, uma base forte vai ser um bom nucleófilo. Por quê? Justamente por causa que ela é rica em elétrons. Então, rica em densidade eletrônica. Então, ela vai ter mais facilidade de atacar o núcleo. Só que existem exceções. E é justamente essa discussão que faremos nessa aula de hoje. Mas é bem tranquilo, tá, pessoal? Vamos ver primeiro um caso onde eu tenho uma base forte e essa base é um bom nucleófilo. Então, olha só, quando comparamos as moléculas com o mesmo átomo que ataca, há uma relação direta entre basicidade e nucleofilicidade. Bases fortes constituem nucleófilos melhores. Então, vamos ver, pessoal. Se eu tenho uma base forte, nesse caso, olha, eu tenho o OH e tá com carga negativa, ou seja, está rico em elétrons, está com excesso de elétrons, não é? E eu comparando com a mesma estrutura, só que ela protonada, ela neutra. Tá vendo que essa estrutura aqui é essa aqui neutra, que recebeu um próton? Então, olha só, aqui eu omiti os pares de elétrons, tá, pessoal? Mas eles existem. Então, ok, para isso aqui, compartilhar esse par de elétrons que está aqui em cima, que eu omiti, mas eles existem, é muito mais difícil do que esse aqui que está com excesso de elétrons. Então isso é uma base forte e vai ser um bom nucleófilo, como se diz, um nucleófilo forte também, né? Então vai ser uma base forte e um bom, melhor nucleófilo do que esse aqui, porque é um nucleófilo pobre, não tem elétrons em excesso. Então outro caso, aqui também é o oxigênio de onde vai partir os pares de elétrons que vai atacar o núcleo, não é?
Aqui também, tem um par de elétrons aqui, outro par de elétrons aqui, e vai atacar o núcleo. Quem que é o melhor, a base mais forte? Essa daqui, né? Eu tenho excesso de elétrons, tenho carga negativa. Se ela é a base mais forte, nesse caso, como é o mesmo átomo que está atacando, a estrutura é parecida, então ela também vai ser o quê? O melhor nucleófilo. Outro caso, comparando essas duas. Ou seja, é o mesmo elemento que vai atacar, não é? Só que aqui eu tenho uma substância, uma molécula neutra, que não, tem uma molécula rica em elétrons, com carga negativa. Essa aqui é a base mais forte do que ela neutra. Então, essa daqui vai ser o melhor, é a base mais forte e é o melhor nucleófilo. Então, vimos agora primeiro casos em que a base forte é o melhor nucleófilo, tudo bem? Que é o que estamos mais acostumados. Agora vamos falar um pouco sobre, vamos ver um exemplo, né, primeiro. Então, olha só, para o par de reação SN2 seguir, indique que reação ocorre mais rápido. Então, olha só, pessoal, sempre que eu peço para fazer uma comparação, ou em alguma prova tem uma comparação, você tem que olhar o que tem de diferente, tá? O que é igual não importa. A única observação que você tem que fazer é o que tem de diferente. Olha, o haleto de alquilo é igual para as duas reações. O que muda é o quê? O meu nucleófilo, né? O que vai compartilhar. O mecanismo é o mesmo. Ó, esse par de elétrons vai vir cá, atacar esse carbono por trás, o bromo vai sair fora. Esse par de elétrons vai vir cá, atacar esse carbono por trás, o bromo sai fora. O mecanismo é mesmo, é uma reação SN2 nos dois casos. Só que quem vai acontecer mais rapidamente? No caso aqui, pessoal, é o mesmo elemento que está atacando, né? São estruturas iguais. Então, eu tenho que olhar quem que é o melhor nucleófilo. É esse aqui, né? Que é a base mais forte, né? Tá rica em elétrons. Lembrando, pessoal, se você não sabe o que é uma base forte, vai lá no capítulo 1 e assiste as aulas lá, que são bem tranquilo esse assunto, tá? Então, olha só, essa base é mais forte, ela está com carga negativa, então ela vai ter maior facilidade de doar a par de elétrons. E ela também é um nucleófilo, o melhor nucleófilo. Então, essa reação vai acontecer muito mais rápido do que essa daqui. Então, isso aqui vai atacar, fazer esse ataque muito mais rapidamente que essa. Então, essa é a reação que ocorre mais rápido. Agora, vamos falar sobre o efeito do solvente na nucleofilicidade. Primeiro, eu vou explicar para vocês o que é um solvente prótico e o que é um solvente polar aprótico, tá, pessoal? Solvente polar prótico é quando eu tenho o hidrogênio ligado a um oxigênio ou a um nitrogênio. Aqui eu coloquei 2 com oxigênio, mas se tivesse um nitrogênio aqui também seria um solvente polar prótico, tá, pessoal? Prótico. Então, olha só. Quando eu tenho um oxigênio ligado, um hidrogênio ligado a um oxigênio ou a um nitrogênio, eles puxam a densidade eletrônica desse hidrogênio e deixam ele com uma carga parcialmente positiva, tá? Que é o mesmo caso, puxando a densidade eletrônica deixa ele com uma carga parcialmente positiva. Isso chama solvente polar prótico. O hidrogênio ligado tanto a um nitrogênio quanto a um oxigênio. Agora, o que é um solvente polar aprótico? É isso aqui, eu não tenho o hidrogênio nem ligado a um nitrogênio nem a um oxigênio. Olha, coloquei 2 exemplos, o DMF e o DMSO. Observe, vocês conseguem ver algum hidrogênio ligado a nitrogênio ou oxigênio? Não, né? Esse hidrogênio está ligado ao quê? A carbono, tá vendo? Não tem nenhum hidrogênio ligado diretamente nem a nitrogênio nem a oxigênio. Então, solvente polar aprótico. Coloquei outro exemplo aqui. Tá vendo algum hidrogênio ligado a nitrogênio ou oxigênio? Não, né? Então, é um solvente polar aprótico. Por que eu expliquei isso para vocês? Porque quando eu tenho o solvente, lembrando, pessoal, o solvente é onde eu coloco meus reagentes, né? É o meio reacional ali onde eu ponho os meus reagentes. Eu ponho num solvente. Só que o solvente interfere na reação. Ele não vai reagir, mas ele interfere. Como que ele interfere? Se eu usar um solvente polar prótico, pessoal, eles vão ter uma interação do tipo íon dipolo com o meu nucleófilo. Tá vendo isso aqui? Eu coloquei um Y aqui. Esse Y representa um nucleófilo qualquer. Podia ser um OH- ou qualquer outro nucleófilo. Tudo bem? Aqui eu coloquei água como solvente, né? Retirei isso de um livro, mas tá água como solvente.
mas poderia ser qualquer outro solvente polar prótico, tá? Eu teria o quê? Aqui no caso tem um oxigênio ligado ao hidrogênio. Então o oxigênio puxa a densidade eletrônica do hidrogênio e deixa ele com uma carga parcialmente positiva. Então ele interage com o meu nucleófilo, estabilizando assim meu nucleófilo. Se ele estabiliza meu nucleófilo estando estabilizado, ele não vai querer atacar o meu aleto de alquila, correto? Ele não vai querer atacar o carbono do aleto de alquila. Então essa reação vai ser muito mais lenta, então vai diminuir a velocidade da reação. Então quando eu uso um solvente polar prótico numa reação SN2, ela vai estabilizar meu nucleófilo, então vai diminuir a velocidade da reação. Quanto menor for meu nucleófilo, pessoal, isso aqui chama solvatação. Quando o solvente rodeia um íon, tá? Ou um nucleófilo qualquer. Se ele rodeou aqui, estabilizando essas cargas que tem uma interação, não é ligação, é interação que estabiliza a carga, e então essa estabilidade vai tornar a reação mais lenta, porque se ele está estabilizado, ele não vai querer atacar o meu aleto de alquila, correto? Então a velocidade vai ser muito lenta. Ok, pessoal? Então o solvente polar prótico estabiliza o meu nucleófilo e isso torna a reação mais lenta. Então eu uso o que? Nas reações SN2 é interessante eu usar o que? Um solvente polar aprótico, porque ele não vai ter essa interação igual ocorre aqui no solvente polar prótico. Então meu solvente polar aprótico, ele não vai estabilizar tanto o meu nucleófilo. Se não estabiliza tanto, então uma base forte vai ser um bom nucleófilo. Aqui vai ser o contrário. Base forte vai ser muito estabilizada pelo meu solvente, no solvente polar prótico. Então meu solvente polar prótico estabiliza muito a base forte. Então base forte vai ser um mau nucleófilo no solvente polar prótico, tá, pessoal? Aqui eu coloquei. Então olha só a diferença. O flúor é uma base forte. Então, em solvente polar aprótico, ela vai ser um bom nucleófilo. Mas se eu usar um solvente polar prótico, ele vai solvatar o flúor e ele vai ser um péssimo nucleófilo. Então, o iodo, que é uma base fraca, vai ser melhor nucleófilo que o flúor. Ele vai atacar mais rapidamente do que um flúor em solvente polar prótico. Correto, pessoal? Porque ele vai ser menos solvatado, menos estabilizado. Se ele não é estabilizado, ele vai atacar o meu aleto de alquila com maior facilidade. E a reação vai ocorrer mais rapidamente. Tudo bem, pessoal? Então, base forte é muito estabilizado em solvente polar prótico. Então, quando numa reação SN2, isso é muito comum em prova, principalmente prova de concurso ou prova, digamos, de seleções mais pesadas, né? Por quê? Porque muita gente deixa passar despercebido a questão do solvente. E o solvente é determinante. A reação, se você não examinar o solvente, você não vai saber qual reação é mais rápida. Então, numa reação SN2, você sempre tem que analisar o solvente. Se o solvente for prótico, as bases fortes vão reagir com uma velocidade menor. Se o solvente for aprótico, as bases fortes vai reagir com uma velocidade maior. Tudo bem, pessoal? Vamos para outro exemplo? Então, olha só. Eu pedi aqui, ó, para a reação SN2 seguir, indique que a reação ocorre mais rápido. O solvente é o etanol, pessoal. Etanol é um solvente polar prótico. Se ele é prótico, então ele vai solvatar o meu nucleófilo, correto? Então, quanto menor o meu nucleófilo, melhor ele vai solvatar, não é? Então, quem que ele solvata? Então, eu reparo aqui, ó, qual que é a diferença? O aleto de alquila é o mesmo nas duas reações, a estrutura é basicamente muito parecida, só mudou mesmo de onde vai sair os pares de elétrons, correto? Então, eu posso olhar na tabela periódica, quem que é maior? O oxigênio ou o enxofre, ó. Os átomos não crescem de tamanho de acordo com o que eu vou descer na tabela periódica? O enxofre é maior. Se o enxofre é maior, então o meu solvente polar prótico vai ter mais dificuldade de solvatar essa estrutura, meu nucleófilo. Se ele vai ter mais dificuldade de solvatar, então vai estabilizar menos. Esse aqui é uma base mais fraca, então ela vai ser menos estabilizada. Se é a base mais fraca, ela é menos estabilizada.
Se ela é menos estabilizada, então ela vai conseguir atacar melhor o meu haleto de alquila. Nesse caso aqui eu tenho uma base mais forte, né? Então ela vai ser mais estabilizada pelo meu solvente polar prótico. Se ela é mais estabilizada, então ela vai ter maior dificuldade. Então não é tão interessante para ela fazer o ataque. Ela já está estabilizando, ela é bem estabilizada, correto? Então a reação vai ser mais lenta. Então essa reação aqui de baixo vai ocorrer mais rapidamente. Em solvente polar prótico, tá, pessoal? Se fosse aprótico, como esse aqui é uma base mais forte, a reação ocorreria mais rápido. Tudo bem, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Quem não for inscrito, se inscreva, curta e compartilhe nossos vídeos. Obrigado e até a próxima.